Muito bem, questão 10. O que acontece aqui? O ímã vai passar por dentro desse solenoide, dessa bobina oca. E aqui tu tem um galvanômetro. Cara, o padrão é sempre o mesmo. Quando esse ímã for entrando no solenoide, ele vai criar uma força de repulsão. Quando ele for saindo, ele vai criar uma força de atração. Ele vai querer puxar o solenoide de volta. Quando o ímã estiver bem aqui no meio, vai ser o ponto da inversão do sentido da corrente. Então o que acontece? Na entrada desse ímã, a corrente é para um sentido. Aqui no meio ela vai estar invertendo o sentido, ela vale zero, e quando ela estiver saindo, a corrente vai ser no sentido, e quando ele estiver saindo, a corrente vai ser no sentido oposto. É sempre a mesma história. O que o magnetismo gera? O magnetismo gera corrente alternada. O que tu tem aqui na letra A? Uma corrente sempre positiva. É uma corrente que aumenta, que fica constante, que diminui, mas sempre no mesmo sentido. O que é isso aqui? Corrente contínua, corrente contínua, corrente contínua, corrente contínua. Qual é o único gráfico que mostra uma corrente alternando de sentido, uma corrente alternada? O Dinamarca. Essa corrente aumenta e depois diminui no lado positivo, e depois ela aumenta e depois diminui no lado negativo. Isso aqui é uma corrente alternada. Então, portanto, só pode ser a Dinamarca. Muito bem, questão 11. As figuras abaixo representam uma espira e um ímã próximos. Das situações abaixo, a que não corresponde, a que não... Ai, mas tá difícil de achar aqui, ó. Vem, tá aqui. A que não corresponde à indução de corrente. Para não ter indução de corrente, o fluxo tem que ser constante. Por fluxo ser constante, a distância entre o ímã e a espira deve permanecer a mesma. A letra E diz: a espira e o ímã desculpa. A espira e o ímã se movem com a mesma velocidade para a direita. Se a espira e o ímã se movem com a mesma velocidade para a direita, os dois andando juntos para a direita, a distância entre eles vai se manter sempre a mesma, e aí o fluxo será constante. Então, resposta certa, letra E. Questão 12, de novo é uma questão aquelas de dinamômetro. Vou subir aqui a 12 para ficar aqui no meio, bonitinha. Dinamômetro não, galvanômetro, mas tá difícil hoje, viu? Rapaz do céu. Muita chuva nesse sábado. O que vai acontecer aqui? Se o ímã se aproximar, o galvanômetro vai para um lado. Sei lá se vai para a esquerda ou para a direita, não tem como saber isso. Se o ímã ficar em repouso, o galvanômetro fica no meio, zero. Se o ímã se afastar, ele vai para o lado oposto que ele foi na aproximação. Porque quando o ímã se aproxima, o fluxo aumenta. Quando o ímã se afasta, o fluxo diminui. E aí criam-se correntes em sentidos opostos, corrente alternada. Então, o ímã sendo aproximado da espira até a posição Q. Se ele for aproximado, o ponteiro se mexe. O ímã para na posição Q. Se ele para na posição Q, o ponteiro vai ficar marcando zero, vai ficar no meio. O ímã sendo afastado. Se for afastado, ele vai se movimentar no sentido oposto da número 1. Então só pode ser a letra A. Olha para as outras alternativas, nenhuma alternativa vai mostrar a situação 1 indo oposta à da situação 3 e na situação 2 o ponteiro parado. E a última deste vídeo é a 13, desta página. Quer dizer, eu acho que é a última, né? Deixa eu até subir ali para ver. É a última. Um campo magnético cuja intensidade varia no tempo atravessa uma bobina de 100 espiras e de resistência elétrica desprezível. Essa bobina está conectada em série a uma lâmpada cuja resistência é de 10 ohms e que está dissipando 10 watts. A variação temporal do fluxo magnético através de cada espira é em módulo de... Cara, olha essa questão, URGS 2010. Se tu entender essa questão, ela é muito fácil. Só que no dia lá da prova, fazer isso aqui sozinho, foi uma confusão, cara. Por quê? Porque, primeiro, mistura eletrodinâmica com magnetismo e segundo, por causa da unidade. Olha as respostas. As respostas estão em Weber por segundo. O que o aluno tinha que ter identificado? O que é Weber por segundo? A força eletromotriz criada numa espira, o E, te lembra de geradores, é menos a variação de fluxo sobre a variação de tempo.
O menos aqui não serve para nada, porque ele pediu módulo. E aí olha o que eu te expliquei na aula. Variação de fluxo é medida em Weber. E a variação de tempo é medida em segundos. O que é Weber sobre segundo? Weber sobre segundo é a unidade da força eletromotriz, que é o quê? Volt. Weber sobre segundo dá o teu amiguinho volt. O aluno tinha que ter visto isso antes de resolver o exercício. Porque daí, o que esse exercício tem a ver com magnetismo? Praticamente nada. Tu tem que achar a voltagem criada em cada espira. Aqui é outro pega-ratão, né? A URGS se puxa. São 100 espiras, tá vendo, meu filho? Cara, ele te deu a resistência, né, do conjunto, né, e está dissipando 10 watts, a potência. P é igual a U ao quadrado sobre R. Tu vê, nada a ver com magnetismo. A potência vale 10 watts, a DDP criada tu quer saber, e a resistência do conjunto é 10. Tu vai ter que o U ao quadrado é igual a 100, raiz de 100, 10. O conjunto das 100 espiras produz um U de 10 volts. O que é volts? Weber por metro. Só que são 100 espiras, e a pergunta é em cada espira. O que é isso aqui? É nas 100 espiras. Regra de 3, né? Em 100 espiras, você tem 10 volts. Em uma espira, você terá X. Vai ser só dividir. O que vai ser o X? O X vai ser 10 sobre 100, que vai dar 0,1. O quê? Volt. Mas o que é 0,1 volts? São 0,1 Weber por segundo. Brasil. Não é uma questão muito difícil, mas é uma questão técnica. A criatura tinha que entender que Weber por segundo é volt. A URGS é uma prova legal, mas é uma prova técnica. Valeu, é isso aí.